Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer enorme estar aqui com o senhor, a senhora, você, meu amigo, minha amiga, as pessoas que ainda não me conhecem, os jovens. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. É um centro de estudos profundos em livros seguros sobre a obra do cristianismo verdadeiro, que começa lá com os mandamentos de Moisés, passa por Sócrates, Platão, Siddhartha Gautama, mas o núcleo central é Jesus Cristo. É Jesus, o Filho mais bem preparado de Deus, enviado para nos mostrar como desenvolver em nós a inteligência, o raciocínio, o discernimento, o livre-arbítrio, como nos responsabilizar pelos nossos atos na construção de um mundo feliz, de um mundo de paz, de alegria. E daí ele deixar para nós 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo depois, nós vamos ver as aulas maravilhosas do convertido de Damasco, Paulo de Tarso, Saulo, que se renova em Paulo de Tarso, nas 14 cartas, nos escritos de Pedro, de Timóteo. E 1857 anos depois, ele permite, anunciado no Evangelho de João Evangelista, a vinda do Consolador prometido, o Espírito, a doutrina espírita em 5 obras básicas, completando assim o cristianismo no planeta Terra, que é o planeta escola, onde existem leis criadas pelo Criador, obviamente, a lei da reencarnação, a lei de justiça. Ninguém vai para o inferno, porque o Pai nos criou simples e ignorantes, sem saber, mas todos nós, com todas as faculdades à nossa disposição, para estudarmos e nos transformarmos em trabalhadores do bem, em obreiros do Senhor. E é por isso que há 50 anos, desde 1968, estamos estudando a doutrina dos espíritos superiores, que deve ser lida e estudada por todos os cidadãos e as cidadãs do mundo. Não é para mudar de religião, é para compreender como funcionam as leis de Deus. É por isso que temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, ou a justiça divina à luz da doutrina espírita, e a Gênese. Para você ser um cristão de verdade, você precisa se matricular na escola do Evangelho de Jesus, estudando de 1 a 4 horas por dia, para que ao longo de 30 anos você esteja capacitado para ser um trabalhador competente, responsável de nosso Criador. Eu estou relendo agora, eu separei 14 livros para reler, livros novos, e separei
os 16 livros de Joana de Ângeles para reler pela 4ª vez. Mas eu, quando releio, eu releio estudando, de 1 a 4 horas por dia. Tem capítulos que às vezes eu releio 10 vezes para entender os seus conteúdos, para entender a mensagem da autora para os seus alunos, a mensagem do Criador para os seus filhos. E eu vou ler um texto do volume 7º de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, para alguns comentários. Vocês estão vendo aqui uma flor linda na minha varanda. Eu adoro lidar com as flores, os pássaros comendo banana, tomando água. A natureza, procurando respeitar a natureza, porque ela é obra de Deus. Tudo é jurídico, porque Deus criou tudo. E Ele é Deus porque criou tudo de acordo com suas leis. Diz ela, para a nossa abertura de reflexão: não há como negar seu amor a realidade mais pungente da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Então de Deus irradia todo esse conhecimento. É aí que nós temos que nos reformar, que limpar a nossa alma, lavar o vaso da alma para podermos estar limpos e nos conectarmos com o nosso Pai, para pararmos de fazermos bobagens, guerras, de tratarmos mal as pessoas. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Você só vai ser um sujeito equilibrado se você conhecer e praticar as leis. Você tem que estudar todo dia. Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais da felicidade humana fundamentaram o seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante. É a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Do ser que pensa, que raciocina, que conhece as leis e logo tem a fé raciocinada. Só conhecendo as leis ao pé da letra é que você terá a fé raciocinada e terá, quando consultar sua consciência, terá a participação das leis para te ajudar a não errar e só acertar, só construir o bem. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor, a Deus, ao próximo e a si mesmo. Deus, ao próximo e a nós mesmos. Nós só vamos aprender a amar o próximo quando aprendermos a nos amar. E fora do estudo, você não vai saber exercitar a caridade. Caridade quer dizer respeito. Só fazer com o próximo o que você gostaria que fosse feito com você. Procurar respeitar a todos os direitos fundamentais das criaturas humanas. Procurar incentivar todas a viverem em respeito profundo aos direitos fundamentais, ao amor.
As modernas ciências da alma que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Vocês estão acompanhando como está a nossa humanidade. Vocês estão vendo como está o nosso Brasil, polarizado, seguindo políticos que não estudam, que não têm moral, ética, seguindo criaturas que querem que cada um tenha uma arma de fogo, quando na verdade cada criatura foi feita para amar a si, ao próximo e a Deus. Cada criatura foi feita só para viver em fraternidade profunda, em equilíbrio, o equilíbrio de só fazer o bem, não importa a quem, aonde você estiver. Vocês estão vendo, metade da população brasileira não tem um pão para comer no café da manhã. Muitos não têm condição de estudar, nem de pegar ônibus. Vocês estão vendo lá no Oriente Médio as brigas terríveis, exterminando as criaturas, as senhoras, as crianças. Vocês estão vendo como é difícil uma organização como a ONU, a Organização das Nações Unidas, composta de homens que estudam, eles não têm ainda a capacidade de implantar a paz, porque a paz tem que vir de dentro de cada um. Não adianta ter estudos, não adianta ser engenheiro, médico, advogado, astronauta, governador, presidente, político, empresário, se não tiver o conhecimento das leis de Deus. Se não tiver o conhecimento das leis de Deus. E hoje, as leis de Deus estão aqui sintetizadas no Evangelho segundo o Espiritismo. 28 capítulos. 28 capítulos. 3.000 itens a serem estudados, compreendidos, entendidos, assimilados. Assimilar quer dizer, depois que você entende, aceitar dentro de você e criar aqui dentro um ambiente do reino de Deus, porque você é filho dele, para que você só ande de acordo com as leis que ele fez para todos nós. Todas as religiões deveriam ler, todas as pessoas. Não é para mudar de religião, é para entenderem cientificamente, filosoficamente, religiosamente. A religião no sentido de ligar a criatura ao Criador. Todos deveriam ler de 1 a 4 horas, a 5 horas por dia, todo dia, sábado e domingo, até no hospital, até nas prisões, até nas cadeiras dos governantes. Em vez de pegar as metralhadoras, nós deveríamos estar pregando as leis de Deus. A minha paz vos dou, mas não é a paz que o mundo oferece. Ele ofereceu para nós os ensinamentos tirados das leis de Deus.
Assim, o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz. O amor, que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio dos dias de hoje. Mas para você amar, você tem que estudar. Você não pode mais ficar seguindo qualquer palestrante que dá cantadas em senhoras, que cobra, que não quer pagar os impostos, que quer enganar a todos para ser famoso e metido a sabichão. Estude os livros seguros. Tire deles o conteúdo pedagógico para a sua reforma íntima. É isso que Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, no seu educandário, mostrava às criaturas. Nós precisamos estudar as leis, educar as criaturas. E aí ela fala sobre amor-terapia. Por largos tempos, enfrentaremos na Terra a problemática do erro e da criminalidade. O processo de evolução faz-se lento. Nas faixas inferiores do desenvolvimento da consciência, acelerando-se à medida que o ser desperta para a responsabilidade e para o dever. É isso que está faltando. Cada um de nós despertarmos que somos filhos de Deus e que devemos seguir as suas leis, logo estudá-las, compreendê-las, entendê-las, assimilá-las e praticá-las para cumprir direitinho as tarefas reencarnatórias, da lei da reencarnação. O processo de evolução faz-se lento, porque você precisa estudar. Para eu me tornar um advogado, eu estudei 25, 30 anos. Para eu me tornar um cristão de verdade, eu preciso estudar, me reformar, me renovar nas lições verdadeiras de Deus que nos criou, de Jesus, o principal Filho enviado à Terra para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E hoje a doutrina espírita, o consolador prometido, o explicador pedagógico das leis para que saibamos amar e implantar de vez aqui o nosso planeta de paz, de progresso, de equilíbrio, de profunda fraternidade. Por isso mesmo, não obstante as gloriosas conquistas da inteligência, o sentimento humano parece experimentar hipertrofia, detendo-se no charco das paixões primitivas. Quando nós não estudamos, não nos reconhecemos como filhos de Deus, o que passa a reinar dentro de nós é a ignorância. E aí é que ela chama a atenção de nós. Parece experimentarmos a hipertrofia. Nós queremos ser o primeiro consumidor de álcool do planeta, o Brasil. Só bebida. Somos o primeiro consumidor de drogas ilícitas, a cocaína. Matamos cerca de 40 mil pessoas por ano de tiro e facadas. Temos muita corrupção, muitos políticos que não querem estudar nem seguir as leis de Deus e nem as leis do Estado democrático de direito, que todos
deveriam seguir. A democracia é uma obra de Deus para nós aprendermos a sermos fraternos, benevolentes, respeitadores de tudo e de todos. Aprendermos a viver fraternalmente com todos, como irmãos. Com as ambições de liberdade que lhe pairam no cérebro, a criatura tem dificuldade de romper as algemas que preservam a limitação dos movimentos compatíveis para os voos grandiosos. A ignorância faz em nós uma nuvem nublado e a gente só passa a ver os prazeres da matéria. A gente só quer mansões, aviões, carros, lanchas, bebida, com muita comida que faça mal. Nós queremos não pagar os impostos, queremos comprar armas, não aceitamos as valiosíssimas contribuições da ciência, obra de Deus, das vacinas. Olha como somos criminosos, incentivando a não tomar as vacinas, mas incentivando a bebedeira, o consumismo, esquecendo de nos endireitar para aproveitar o melhor possível o tempo que temos na encarnação e sairmos daqui melhor do que quando chegamos, porque todos vamos passar pela morte. O Espiritismo veio mostrar o que é a morte. Ela existe sim, mas ela é a morte do corpo, que serve de instrumento de trabalho durante a sua encarnação. Você deve cuidar muito bem dele, desse instrumento. Quando depois da morte você continua com a sua individualidade e com todas as suas obras, as boas e as ruins. Em tais circunstâncias, defrontam-se a virtude e o vício, a paz e o conflito, o equilíbrio e a violência, em razão da disparidade dos espíritos que enxameiam no planeta de provas. Os bons e os maus caminham juntos na condição de aprendizes, na mesma classe, caracterizados pelos valores pessoais que os identificam. É natural que tal ocorra, porquanto aqueles que já lograram os resultados positivos têm por dever amparar, esclarecer e educar aqueles outros que estagiam nas linhas primárias do mecanismo de iluminação. Vejam, Deus nos colocou todos os filhos juntos. Os que estão mais adiantados ajudar aos que estão mais atrasados, dando as mãos, nos tratando como irmãos. Vejam como os ignorantes criticam o trabalho das pessoas que entendem Jesus. Vejam, eles querem fazer sucesso mais do que o mestre. Esquecem que vão ter que se sujeitar, depois da morte, à lei de justiça, à lei de causa e efeito. Daí eles deveriam estar estudando como funcionam as próximas encarnações, a lei das provas, das expiações. Por que muitos vêm cegos, pobres, carentes, em cores que não suportam? Por que muitos vêm com problemas gravíssimos, sem solução aparente? É porque são aqueles que não quiseram aprender pelo amor. E aí Deus disponibiliza, Deus não faz ninguém sofrer, mas Ele disponibiliza para o aluno reprovado instrumentos pedagógicos
a fealdade, a pessoa anã, a carência de recursos, a pobreza ou a própria riqueza, para passar pelas provas e se corrigir. Cada um de nós vai reencarnar quantas vezes necessárias forem, até se tornar um aluno responsável e competente. Não raro, diante da crueldade, os sentimentos se exaltam e reações de violência se apresentam imprecando pela extinção do agente da maldade. É isso que o Israel está fazendo com o grupo terrorista Hamas. Em vez de matar, deveríamos educar. E eles estão se tornando rebeldes exatamente porque tiraram deles as oportunidades da educação. Igual aqui. Nós não queremos dar escola para todos. E quando eles reclamam as coisas da escola, nós colocamos eles nas cadeias. Como se eles fossem diferentes de nós. Como se eles não fossem nossos irmãos. Os atos vis e hediondos acendem ódios devoradores, que se arregimentam para o aniquilamento daquele que os pratica. A violência impiedosa provoca ondas semelhantes, que se lhe contrapõe buscando destruir quem a desencadeia. A traição libera emoções de ressentimento profundo, trabalhando pela punição do delinquente. Há crimes que geram repulsa e ira, conspirando contra todos os indivíduos e levando-os a tomar atitude de rudes vinganças destruidoras. Vejam o feminicídio, vejam o crime contra as crianças, vejam o que estamos fazendo lá na África com os nossos irmãos que lá reencarnaram. Vejam. A tirania provoca horror e faculta o desenvolver de comportamentos ferozes contra o ditador. É necessária muita vigilância para não permitir que os tóxicos do mal envenenem as pessoas que morejam e acreditam no bem. Nós precisamos ter muito cuidado nesse mundo que estamos vivendo, por ordem de Deus, o nosso Criador, e com a ajuda dos espíritos superiores para passar pelos problemas, sabendo resolvê-los na busca da paz verdadeira. Porque as experiências edificantes ainda são iniciais nos implementos da alma, que desabrocha para a verdade. Pode ocorrer que as velhas fixações das multifárias ações primitivas se sobreponham, tentando o predomínio. Diante dos acontecimentos, é um pássaro que todo dia toma banho aqui comigo, aqui na varanda. Diante dos acontecimentos da perversidade e da alucinação sanguinária, os atavismos que remanescem no ser são estimulados a retomarem os equipamentos emocionais e, bloqueando a razão, prestem atenção, bloqueando a razão, rompem em catatubas, revidando, destruindo e vingando-se. É isso que está acontecendo na política hoje. É isso que está acontecendo hoje na segurança pública, na educação de vários países. Por falta de compreensão de que somos filhos de um Deus. Somente o amor, nos diz Joana de Ângeles. Olha, uma
abelha passando por aqui. Não se mata a abelha. Ela gosta de visitar as minhas flores. Somente o amor, como medida terapêutica, possui a solução para as agressões do mal. Somente o amor. Não tem outro caminho. Não adianta usar revólver, arma, faca. É claro que temos que ter a segurança pública funcionando. É claro que temos que ter segurança na sociedade, lógico. Mas nós temos que aplicar os ensinamentos, os ditames da lei. Mas a própria lei diz que a finalidade dela principal é a ressocialização do indivíduo. É a sua reeducação para que ele seja um cidadão de verdade, um cidadão respeitador de tudo e de todos. Certamente não se pode ser conivente com o erro, claro. Concordar com o crime, ignorar a virulência do ódio, o fogaréu da violência. Entretanto, jamais se extinguirá o delito, eliminando-se o delinquente. Porque ele vai reencarnar de novo. E ainda depois de morto, ele vai continuar perturbando, obsediando, sendo obsessor das criaturas que ali estão fazendo a maldade. É isso que o Espiritismo, que a ciência espírita veio mostrar para nós. Entretanto, jamais se extinguirá o delito, eliminando-se o delinquente. Encaminhar a vida para o bem, destruindo-se aquele que conspira contra a ordem, o equilíbrio, o dever. Não se apagam incêndios usando os combustíveis. Não se apagam incêndios usando canhões de guerra, aqui metralhadoras, presídios terríveis, que nenhum animal consegue ali viver. A amor-terapia, eis a proposta de Jesus. Essa é a nossa proposta, do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É a nossa proposta, Marcelo Paes Barreto, desde 1968, quando começamos a estudar e a ler os livros do direito, da ciência do direito, os livros seguros. Não seguimos qualquer um. Tem muitos magistrados que não devem ser seguidos, advogados, professores. Não, temos que seguir aqueles que são estudiosos, em consonância com as leis de Deus. E passamos a estudar os livros seguros do cristianismo, da doutrina espírita. Mas estudar mesmo, com o objetivo de como alunos, aprendermos. Sempre como alunos. A ignorância deve ser combatida e o ignorante educado. O crime necessita de ser eliminado, mas o criminoso merece ser reeducado. É isso que está nas leis de Deus. Por isso ele criou a lei da reencarnação. Ninguém vai para o fogo eterno. Todos teremos a oportunidade de retificar os nossos erros, ressarcir os danos causados aos nossos semelhantes e à sociedade, nos endireitarmos de acordo com as suas leis e aprendermos a caminhar para a perfeição de forma segura, jurídica divina, com a segurança jurídica divina. As calamidades de quaisquer expressões precisam ser extirpadas. No entanto, os seus propósitos
na condição de doentes, aguardam amparo e cura. Nesse mister terapêutico é justo afastar do meio social o delinquente, o infrator, o portador de conduta irregular, a fim de que receba a competente orientação e adquira os valores indispensáveis para a reparação do mal praticado no conjunto humano de onde se afastou. Olha o que diz a doutrina espírita, olha o que diz Deus para nós. O amor não acusa, corrige, não atemoriza, ajuda, não pune, educa, não execra, edifica, não destrói, salva. Em toda a doutrina de Jesus, há um veemente repúdio ao mal e um permanente convite aos maus para que se arrependam, expiem, paguem suas dívidas, se recuperem no caminho correto de Deus, colocado à nossa disposição os seus ensinos. Quando o amor viger nos corações das criaturas, o bem iluminará o mal e a harmonia plenificará todas as almas. Mesmo aquelas que avançam em estágios inferiores se sentirão estimuladas a alcançar os patamares elevados da libertação. Libertação que ela fala aqui é você aprender a estudar as leis de Deus para não praticar mais as coisas erradas. Isso é que é liberdade. Ninguém tem liberdade para falar o que quer dos outros. Ninguém tem liberdade para fazer fake news. Ninguém tem liberdade para invadir o corpo de ninguém, tirar a vida de ninguém. Nós só temos liberdade de ação dentro das leis de Deus, nos limites das leis de Deus. Por isso elas precisam ser urgentemente estudadas, criteriosamente estudadas. Nós só temos liberdade para agir nos limites das leis que estejam em vigor no Estado democrático de direito, como o nosso, um Estado democrático organizadíssimo em leis seríssimas, a começar pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pelo Código Civil, pelos estatutos que estão em vigor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, por todas as leis que estejam em vigor, o Código Penal. Precisamos estudar as leis do trânsito. Olha quantas mortes nós temos no trânsito por ano, por causa da bebedeira, por causa do desrespeito às leis, por causa da falta de controle de seus pensamentos e de suas ações. Então é por isso que ela diz assim para terminar: meus queridos amigos, eu poderia dizer aqui, sem querer ser filósofo, fora do amor, nós não saberemos ser caridosos. Aquela caridade falada por Paulo de Tarso. Caridade é você fazer o bem aonde você estiver, começando por você, cuidando de você, de seus irmãos, da sua casa, da rua que você mora, do trabalho, da escola, cuidando de tudo e de todos, procurando sempre fazer o bem e nunca o mal. Isso é caridade. Para você aprender o que é caridade, você tem que ler e estudar os 28 capítulos, os 3.000 itens e sabê-los na ponta da língua.
98% dos espíritas, dos católicos, dos protestantes, dos batistas e de todas as religiões nunca estudaram isso. Tem gente dizendo que Jesus ainda vem. Olha, que ignorância, que crime de lesa pátria. Quando Jesus veio e deixou tudo para nós e está conosco todo dia. Vejam a natureza, é Ele ajudando a nós a seguir o caminho do bem. Então eu termino com essa pequenina mensagem também da Joana de Ângeles. As enfermidades são a presença da sombra nos equipamentos luz do ser. Porque não hajam alcançado a plenitude do desenvolvimento, esses mecanismos sofrem os impactos da mente em desalinho, geradora de pensamentos mórbidos e atos perturbadores, cujo teor vibratório alcança-os, desconectando-os e abrindo campo para que se instalem as infecções degenerativas, as distonias emocionais e psíquicas. Enquanto houver no ser humano prevalência dos impulsos de violência e de ressentimento, de ciúme e de ódio, de amargura e de mentiras, maledicências, calúnias, a problemática da enfermidade nele, no planeta, predominará e na pessoa também. É indispensável que lhe ocorra uma mudança de comportamento mental, a fim de que se dê a cura real e se erradique os miasmas pestilenciais que intoxicam as células e as debilitam. A amor-terapia é a solução que te está ao alcance. Não apenas te proporcionará a recuperação da saúde, se te encontras enfermo, como te fortalecerá para que evites adoecer. A harmonia do Criador encontrará ressonância no teu campo vibratório, rico de amor, invalidando-te e dominando o teu corpo e a tua existência. Só o amor nos conduz ao amor. Só o amor nos conduz à paz. Só o amor nos mostra o que é ter caridade. A caridade é paciente, é tolerante. A caridade dialoga, conversa, ouve os contrários, perdoa sempre, tolera sempre, é amigo de todos, para que o bem comece a mostrar as suas obras a partir de dentro de você. Não tem outro caminho. Você tem que ser o jardineiro do seu coração, da sua mente, da sua consciência, buscando os estudos da verdade, para que essa verdade ilumine os teus passos, os teus pensamentos, as tuas ações, só para o amor, só para o bem. Muito obrigado pela atenção. Marcelo Paes Barreto, do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel de Guarapari, Espírito Santo, Brasil. Muito obrigado. Os nossos trabalhos sempre no Instagram, no Facebook e no YouTube. Fraternal abraço a todos vocês.